Meus irmãos, primeiramente nós vamos falar a respeito do objetivo desse trabalho da acessibilidade. Qual a finalidade? Qual é o objetivo? Primeiramente, é bom entendermos que o nosso objetivo, ele não é assistencialista, não é uma assistência material, né? É bem verdade que em alguns casos é possível até, né? Cada caso é um caso, cada pastor, ele muitas vezes ele vai fazer lá, né? Ele vai ver a necessidade, se em caso de assistência material. Mas no nosso caso, ele não é uma assistência material. Nosso objetivo maior é tirar barreiras, né? Transpor barreiras para que as pessoas que têm uma necessidade especial, eles possam conhecer o projeto de salvação. Nosso assunto é salvação. É aquilo que Pedro e João disse para o paralítico lá na porta do Templo Formosa: não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isto te damos. Então, o que nós temos hoje? Nós temos Jesus, né? Nós temos a salvação para oferecer, né? Então, esse é o objetivo. E aquele homem, né, que estava na porta formosa ali, o que aconteceu? Ele estava do lado de fora do templo, mas quando ele recebeu aquilo que Pedro e João deu a ele, ele entrou para dentro do templo, acompanhando, para dentro do projeto. Então o nosso objetivo é esse, é dar acesso ao necessitado, a ter acesso à palavra, né? É permitir que estas pessoas se assentem à mesa. E o Deus que nós servimos, meus irmãos, Ele não faz acepção de pessoas. Então Ele quer que todos tenham a mesma oportunidade, que todos possam participar desta mesa, desta comunhão que nós temos, né, participado na presença do Senhor. O Senhor cura? Sim. Ele é poderoso? Ele pode curar? Pode. Nós cremos num Deus que cura. Mas o objetivo maior nosso, a prioridade nossa não é essa. A nossa prioridade, como eu já disse aqui, nós cremos num Deus que Ele pode curar se Ele quiser, se estiver na economia dEle. Mas o objetivo nosso é a obra, é estarmos envolvidos, né, com a palavra. É importante dizer, meus irmãos, que os chamados da última hora, o Senhor manda chamar os coxos, mancos, cegos, aleijados, não foi para curar, não, foi para participar da mesa, participar do banquete, para alimentar, né? Então, se o Senhor quiser curar, isso aí está na economia dele. Agora, se não, o objetivo, meus irmãos, é realizarmos a obra, é participar. Nós queremos participar. O deficiente visual, ele é igual a qualquer um outro. Ele tem apenas uma limitação. Eu estou falando principalmente da deficiência visual, que é o meu caso. Mas é apenas um detalhe. Mas tudo que os demais irmãos fazem, nós fazemos normal. Amém? Eu mesmo, por exemplo, até algum tempo, até há 6 anos atrás, eu enxergava normal, né? Fazia tudo normal. E inesperadamente, né, eu tive essa perda. Mas eu quero dizer aos irmãos que no início não é fácil. Não é fácil. Porque você começa a meditar: olha, nunca mais eu vou poder ver o rosto da minha esposa. Nunca mais eu vou poder ver o rosto das minhas filhas, do meu neto e de pessoas queridas que nós amamos. É um golpe duro. Mas, meus irmãos, a palavra diz assim: melhor é entrar na vida faltando com um olho, né, faltando, do que tendo ambos e ficar fora, né, do reino, fora da eternidade, né? Nós não sabemos qual é o projeto do Senhor. E às vezes é possível que muitos de nós tenhamos, né, perdas ao longo da nossa existência.
Mas nós não podemos, meus irmãos, achar que o Senhor ele deixou de ser Deus por causa disso. A hora que o Senhor nos arrebatar ou nos chamar, quando nós estivermos na eternidade, você, meu irmão, quem sabe, tem dificuldade para enxergar. Os seus olhos vão contemplar as ruas de ouros da Nova Jerusalém. Os seus pés, que hoje, quem sabe, você não consegue locomover, você precisa de auxílio, às vezes de uma cadeira de roda, ou até mesmo os seus pés andarão pelas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Você, meu irmão, que hoje tem deficiência para ouvir, para escutar, os seus ouvidos vão escutar os sons inimagináveis, né, lá da Nova Jerusalém, da eternidade. Cores, jardins, lugares maravilhosos, cheiros, né? Extraordinário. Tudo isso o Senhor preparou para nós, porque essa limitação é para esta vida aqui. Mas tudo vai passar. É apenas um momento, né? Tudo vai passar. O Senhor não nos abandonou. O Senhor, Ele é conosco, meus irmãos. Sabe por quê? Lembram lá, quando o Senhor falou com Moisés, quando Moisés ele reclamou que ele tinha uma deficiência, né, para ir falar com o faraó, o Senhor falou com Moisés, no capítulo 4 de Êxodo 4, versículo 11, o Senhor diz assim: Moisés, quem fez os olhos daquele que vê e os olhos do cego? Quem fez os olhos do cego e daquele que vê? Quem fez os ouvidos do surdo e daquele que escuta? Porventura não sou eu, o Senhor? O Senhor que fez o cego, o surdo. Então, diante de Deus não existe deficiência. Nós somos todos iguais diante do Senhor. Todos nós somos iguais. Não existe deficiência, porque o Senhor não faz acepção de ninguém. Amém? Nós temos algumas experiências, meus irmãos, que o Senhor tem nos dado. Nós tivemos uma experiência extraordinária com, inclusive, esse louvor que depois os irmãos vão cantar, Os Olhos da Fé. Esse louvor foi dado a uma das nossas irmãs lá de Florianópolis, né? Esta irmã, ela tem baixa visão e ela pediu ao Senhor, ela orou ao Senhor para que o Senhor pudesse dar para ela um louvor que fosse fácil de cantar e fosse fácil também de tocar e que todos pudessem, né, aprender. E ela orou, e o Senhor deu para ela a letra desse louvor, né, que chama Olhos da Fé. Mas o interessante, depois nós vamos ouvir, eu vou pedir para os irmãos cantá-lo. Mas o interessante é que nós tivemos num seminário no Rio de Janeiro, em Cachoeira de Macacu. E nós levamos um grupo de irmãos conosco, um dos meus cunhados foi comigo também. E lá ele ouviu esse louvor pela primeira vez e ele ficou maravilhado com o louvor. E ele então gravou o louvor e trouxe. E lá numa das nossas igrejas em Belo Horizonte, nós temos uma irmã que ela trabalha numa associação que atende a pessoas surdas. E essa irmã, ela trabalha lá e esse meu cunhado passou a letra do louvor gravado para ela. E ela então ficou maravilhada com o louvor e levou o louvor gravado num fonezinho, né, no gravador do celular. E quando ela chegou lá, tem uma jovem lá, surda, que ela, ao longo do tempo ela perdeu, não escutava nada. E ela, então essa irmã estava ouvindo o louvor, estava trabalhando e ouvindo o louvor, quando essa jovem surda aproximou dela, era muito amiga dela, e ela tirou o fone do ouvido e colocou no ouvido desta menina surda. E interessante que ela começou a sorrir e ela começou a chorar, a jovem, e ela disse: olha, eu estou ouvindo. E ela, assim, a irmã ficou maravilhada. A irmã me mandou depois o testemunho, né? Mandou gravado para mim esse testemunho, dizendo que ela ouviu os louvores. Olha, se você está ouvindo, então eu vou gravar mais louvores para você. Foi esta maravilha que o Senhor operou ali no local de trabalho desta irmã, né? Através desse louvor, Os Olhos da Fé. Sobre acolhimento, né? Que hoje o nosso objetivo é receber a todos. E entrou numa das nossas igrejas uma senhora que ela tinha uma criança, e essa criança, ela tinha, se não me engano,
autismo. E a criança era muito agitada. E para tentar acalentar, a mãe sempre, nas igrejas que ela ia, ela levava um carrinho para o menino brincar. Só que nas igrejas onde ela ia, tanto é que ela chegou a dizer para o pastor da nossa igreja assim: ô pastor, os senhores vão deixar eu ficar aqui, né? Vocês não vão me expulsar daqui não, né? O pastor falando: como assim, irmã? Ela falou assim: explicou. Pois não, porque nas igrejas onde eu tenho ido, as pessoas elas falam que o meu filho tem problema, que o meu filho, né, ele não pode ficar aqui não, porque ele atrapalha o culto, porque o menino, durante o culto, ele ficava batendo o carrinho às vezes na parede, raspando o carrinho na parede, né? Era aquela agitação normal, né? E o pastor disse para ela: minha irmã, aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar e aqui é o lugar do seu filho. Ela falou assim: pastor, eu vou ficar aqui. Isso depois de uma semana que o menino estava indo e batendo o carrinho. Alguns irmãos já estavam até meio perturbado com aquilo, e o diácono chegou para o pastor e falou: pastor, você quer que eu vou lá, resolva isso? O senhor tinha dado uma revelação para o pastor: não é para fazer nada. E o pastor falou: não, ele não vai fazer nada. No dia seguinte, de novo, o diácono: pastor, você quer, eu vou lá, toma esse carrinho desse menino e resolva esse problema. O pastor: não, o senhor disse que não é para fazer isso. Resistir ao diácono e ele fugirá de vós, né? Aí, o que acontece? O Senhor não permitiu. E quando foi uma semana depois, essa senhora chegou para o pastor: pastor, eu quero ficar aqui é o meu lugar, porque aqui aconteceu isso, e eu fiz um teste. Se aqui, se o meu filho fizesse tudo isso que ele fez nas outras igrejas, e aqui vocês não falassem nada, durante uma semana eu ia ficar aqui, e aqui é o meu lugar. O pastor, um outro pastor lá do Rio, ouviu esta experiência lá. E o que acontece? Lá na igreja dele chegou uma senhora com o marido e parece que mais 3 crianças. E eles eram catadores de material recicláveis. E as crianças parece que tinham também elas tinham alguns transtornos, porque as outras crianças da igreja, quando viram aquelas crianças, parecia que tinha mais ou menos uns 3 ou 4 dias que elas não tomavam um banho, aquele cheiro, né, repelente, né? E os irmãos falaram: pastor, você tem que dar um jeito. Não, o pastor tinha ouvido a palavra: não, nós temos que acolher a todos. E disse que era uma igreja que tinha poucas crianças na igreja. E o pastor falou: não, nós vamos acolher, nós vamos amar os irmãos. Eles, não é por isso que eles são pessoas simples, nós vamos rejeitar, não. Nós vamos acolher. E de vez em quando os meninos davam uns gritos no meio do culto, davam uns gritos, e os irmãos já ficaram incomodados com aquilo: pastor, nós temos que resolver isso, não pode deixar. Eu falei: não, é assim mesmo. Aí o pastor chegou, sábio, né? Chegou perto dos meninos e falou assim: aqui vocês podem gritar mesmo. A hora que você for gritar, você fala assim: glória a Deus, glória a Jesus. E aí ensinou os meninos. E aí quando eles davam vontade de gritar, eles começavam a gritar: glória a Deus, glória a Jesus. E aí o culto foi aquela animação. E a igreja caiu no fogo, né? E o resultado, meus irmãos, foi que passou mais uns dias, esta senhora, mãe desses meninos, o pastor chegou: cadê aquela família, aquelas crianças, aqueles meninos? Já estava tudo limpinho lá no meio da igreja, lá, participando das classes com as crianças da igreja, a igreja. E aí essa senhora, mãe dos meninos, chegou para o pastor e falou assim: pastor, o Senhor nos deu uma bênção, porque vocês nos receberam muito bem aqui é o nosso lugar. E olha, eu vou contar uma novidade para o senhor. O Senhor abriu as portas de emprego para o meu marido. De agora em diante, nós não vamos precisar mais de catar material reciclável, porque o Senhor está dando uma bênção. E o pastor estava contando, irmãos, que a igreja ela tinha pouquíssimas crianças. E de uma vez, essas outras crianças trouxeram tantas crianças para a igreja, que a igreja dele já tinha quase 30 crianças. De uma igreja que não tinha quase criança. Então aumentou. O trabalho é esse, meus irmãos: se nós acolhermos, se nós assistirmos, se nós não rejeitarmos ninguém, não excluirmos ninguém, não importa se é pessoas
mais abastado, se é pessoa simples, nós vamos abraçar e acolher a todos e dizer a eles: aqui é o seu lugar, aqui é o lugar da sua família, aqui é a obra, é o seu lugar, é assentar à mesa com todos esses. Amém?